Por que as marcas nacionais estão tão caras? Nesse vídeo eu vou falar por que tá caro e se de fato tá caro e quem tá lucrando com isso tudo. Primeiro, vamos lá, eu vou separar esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte a gente vai falar um pouco mais sobre o público-alvo, target, enfim, escolha de mercado da marca. Em segundo, eu vou falar sobre questões econômicas, né? Em terceiro, eu vou falar um pouco mais sobre a produção de pequenas marcas e como que isso impacta no preço final para o cliente. Então vamos lá, falando um pouco mais sobre a questão do brand, né, identidade de marca, como esse tema ele é muito denso, muito amplo, eu vou querer abordar ele com mais calma em outro vídeo. Então comenta aí se você quer que eu faça um vídeo sobre isso um pouco mais detalhado e mais aprofundado. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer uma questão mais burocrática, vou passar por esse ponto de forma mais rápida. Então vamos lá, existe uma coisa chamada público-alvo, né? Público-alvo, como o nome mesmo já diz, é o público que a marca está mirando alcançar. As pessoas se enganam, né? Gostam de uma marca, só que a marca não está fazendo produto para aquela pessoa. E aí tem esse conflito da pessoa achar que aquele preço tá caro, só que na verdade tá caro para ela e ela não é o público-alvo dessa marca. Então essas marcas de luxo, né, de alta costura, eles estão focados em pessoas ricas. O público-alvo delas são as pessoas ricas. Isso acontece também no mercado nacional. Quando a gente traz, por exemplo, a Pier, né, que tem camisetas a R$300, enfim, tem pessoas que falam que é caro, mas na verdade a Pier não está fazendo peça para esse tipo de público. E essa questão de precificação, ela é muito delicada porque você define, né, o seu público, define a sua identidade da marca através da precificação também, né? Tem várias formas de você, né, definir ali o público da sua marca, a identidade da sua marca, e a precificação é uma delas. Inclusive eu faço análise de marcas lá no TikTok, inclusive me segue aí no TikTok e no Instagram. Eu faço algumas análises de marcas lá no TikTok e eu vejo um problema que é recorrente, que são marcas que às vezes fazem toda a identidade voltada para um público, só que na precificação elas vão para um outro lado. Então vamos lá, teve uma marca específica que eu analisei, que ela era muito bonita, ela dava para ver, era uma qualidade absurda, o Instagram era muito bonito, com uma estética muito legal, mais minimalista, né? Então tinha toda uma estética bonita, um produto caro, né, de custo, só que quando você entrava no site, o produto estava com uma precificação de R$100. Então você tinha aí um conflito de identidade, porque o Instagram, a comunicação toda era para um público, quando você chegava no Instagram, quando você chegava no site, o preço era focado em outro público. E aí você tem um conflito, porque às vezes a pessoa, você atingiu a pessoa certa, só que quando a pessoa chega no seu site e vai ver aquele preço, ela tem aquele desconforto, tem aquela insegurança de ver, às vezes, um preço muito barato e ficar, às vezes, inseguro de comprar, achando que a peça não é de qualidade ou que tem algum problema, porque essa conta não fecha. E isso acontece também no contrário. A marca foca no público mais classe C, mais uma classe inferior. Às vezes você atingiu uma pessoa que não está disposto a pagar aquele preço, só que quando você chega lá no site, o preço está muito alto e aí você tem essa falha na comunicação da marca. Então a gente vê algumas marcas nacionais que usam muitos símbolos da periferia, muita estética da periferia, né, referências, como por exemplo a Pier e a Med Enlatados, e aí muitas vezes chega no público que não tem dinheiro para comprar essas marcas, né, porque você está atingindo o público C, quando você chega lá é preço de público A, e aí você tem esse conflito e tem essa reação de parte do público. Hoje a Med Enlatados aí tem a camiseta a 200 e pouco, então é focado para um público que tem mais dinheiro de fato. Então basicamente esse é o primeiro ponto, eu passei bem superficialmente só para contextualizar que também impacta, né, esse ponto, né, a escolha do público-alvo também impacta na precificação. Outro tema muito interessante também que estaria dentro desse tópico seria a questão da apropriação cultural, né? Então a gente vê marcas, né, esse também é um grande debate, né, dentro desse debate existe esse outro debate, que tem marcas, né, como eu já citei, a Pier e a Med Enlatados, ela usa muitos símbolos da periferia, né, como por exemplo o bonezinho de crochê da Pier, né, que foi inicialmente inserido na cultura através das classes mais baixas. Ele é um produto que foi traduzido pela Pier, com a estética da Pier, e o valor de mercado dele é um pouco mais alto, né? Como o público da Pier é um público mais alto, é um público classe A, o preço vai acompanhar. Então tem esse conflito aí de questão cultural da marca. Tá querendo atingir um público, mas tá pegando as referências de outra parte da sociedade, de uma outra classe. Então tem esse conflito, é um debate interessante, mas ficaria para outro vídeo, porque senão ficaria muito grande. Então vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, ele é um pouco mais complexo, né? É a questão econômica do país mesmo, muito complexo, né? Então envolve questão de impostos, questões trabalhistas, questões de contrato,
enfim. Mas eu vou trazer alguns pontos aqui para situar algumas pessoas que estão criticando algumas marcas nacionais, achando que as marcas nacionais estão ricas por causa dos altos preços. Então eu vou trazer alguns pontos específicos aqui para contextualizar melhor. Primeiro, a questão do imposto. Todo mundo sabe, o Brasil é um dos países que mais pagam impostos, né? Então a gente tem outros países no mundo que pagam muito imposto, só que eles têm um retorno na sociedade, o Brasil não vê esse retorno. E então a gente paga muito imposto sem retorno e cada vez mais impostos, a cada ano o imposto vai crescendo e isso impacta muito as empresas e impactam também as pessoas, né, os consumidores. Então hoje a gente tem aproximadamente 30% do produto só de imposto, né? Esse valor varia muito porque existem várias formas de tributação para cada empresa específica, né? E aí também depende de volume, enfim, isso varia muito, mas se a gente for botar uma média aí, é 30% do produto só de imposto. A gente tem ICMS, a gente tem IPI, enfim, são vários impostos ao longo de toda a cadeia de produção que vai sendo aplicado do produto. E o imposto ele é inserido em toda a cadeia de produção. Então, quando a empresa vai colher o algodão para transformar em tecido, você tem ali a sua carga tributária sendo aplicada. Quando a empresa de tecelagem vende para as private labels ou outras empresas intermediárias, também tem uma carga de tributo, uma carga de imposto. Quando as private labels fazem as peças para as marcas, também tem a carga de imposto. E aí, tudo isso vai sendo repassado. Então, ninguém vai ficar com esse prejuízo, até porque a empresa tem que continuar rodando. A empresa vai repassando, fazendo o efeito cascata de imposto. Então, quando a empresa lá de cima, que começou o processo, ela passa o imposto para cá, passa o custo do imposto, essa empresa vai repassar para cá. E quando essa empresa recebe, né, a private label, ela vai repassar para as marcas. E aí as marcas, consequentemente, vão aumentar o imposto também, até porque não tem como ficar com prejuízo. Elas têm que continuar rodando, têm que pagar o aluguel, têm que pagar funcionário. E aí, naturalmente, ela vai aumentar o preço do produto. Então percebe que em cada etapa dessa o preço foi aumentando, E quando chegou no final na marca, para ela fazer o custo, para ela fazer o preço final para o cliente, ela teve que aumentar toda essa carga tributária que foi se acumulando até chegar no produto final. Aí você percebe que o produto teve um aumento considerável de valor, mas não foi para o bolso dela, foi para o bolso do Estado. Então quem ganha de fato está sendo o Estado. E aí todo esse impacto vai até o consumidor final. Isso não é só na indústria têxtil, então vai em toda indústria, vai sofrer o impacto dos altos impostos, né, que são colocados frequentemente. Então a gente vai ter um impacto em toda a sociedade. Isso faz com que o poder de compra do cidadão diminua. Então, às vezes, é natural que o preço vá aumentando, né, a inflação vai aumentando, acompanhando o preço dos produtos, e o poder de compra também vai acompanhando esse aumento. Só que o poder de compra vai diminuindo cada vez mais, a inflação vai aumentando, o imposto vai aumentando, e o nosso poder de compra vai ficando cada vez mais fraco. E aí a pessoa que às vezes comprava daquela marca, achava barato, depois de um tempo ela não consegue mais consumir, porque o poder de compra dela diminuiu. Então eu lembro que um tempo atrás a Rai era vista como uma marca barata. Era um preço bem acessível, era uma marca muito boa, você via, cara, qualidade boa e o preço era suave. E aí, depois de um tempo, hoje a Rai também não é uma marca cara, mas a gente também não pode falar que é uma marca barata, super acessível. Ela não mudou o público-alvo dela, mas as peças estão um pouco menos acessíveis por conta, né, da questão econômica geral. Isso vai impactando toda a cadeia. Então, você vê que quem geralmente reclama dos preços das marcas nacionais não é rico, né? Nenhum rico vai estar reclamando dos preços das marcas. Geralmente é classe média ou pobre. E aí você tem justamente a camada da população que mais paga imposto, né? O imposto no Brasil ele é sobre produto. Tem um imposto sobre renda, mas o imposto mais impactante é o sobre produto, e aí proporcionalmente o pobre vai pagar mais. Então, outro exemplo que também o Estado atrapalha muito as empresas é a questão trabalhista, né? Hoje, para você assinar a carteira de um funcionário, você vai ter que pagar 2 salários. Um é para o Estado e o outro é para o funcionário, que hoje assim a média para você contratar uma pessoa do que vai sair de imposto pode chegar a 30%, 40% do salário da pessoa. Isso pode aumentar muito, né? Depende da formatação ali de tributo da sua empresa, né? Isso varia muito. Então isso pode variar, mas ali no mínimo vai ser 30% que você vai ter que pagar só para o Estado. Então o custo vai aumentando. Entendeu que a gente está vivendo numa situação, uma crise econômica, né, bem forte e está se agravando cada vez mais, e isso impacta todo mundo. Então as pessoas acham que às vezes as marcas nacionais estão lucrando muito, cobrando um alto valor e está indo tudo para elas, estão todo mundo rico, e a realidade é que está todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então o consumidor está no mesmo barco do que o dono de marca, que está se ferrando para pagar imposto, está se ferrando para correr atrás, e
E quem está ganhando nisso tudo é o Estado, que está aumentando cada vez mais impostos. Esse foi o segundo ponto, né? Resumindo, esse lucro desse aumento dos preços não é para o dono de marca, é para o Estado, e aí a gente que se ferra no final. O terceiro ponto é a questão de produção. A produção para marca pequena, independente, ela é muito mais difícil e muito mais custosa do que para uma marca grande. Você vai fazer poucos produtos, você não vai fazer produtos pra caramba, você vai fazer 1000 camisetas, você vai fazer às vezes 50, 100, 200 camisetas. E isso vai impactar no valor, porque você fazer 30 camisetas, você tem ali um preço final unitário, né? É normal isso de atacado, né? Quanto mais você fizer, mais barato você paga. E aí quando você faz 1000 camisetas, você consegue ter o preço unitário diminuído. Então, uma camiseta para uma Renner é muito mais barata do que para uma marca pequena, né? Uma marca vai fazer 1000 camisetas, o custo unitário dela vai ser muito mais baixo do que uma empresa que vai fazer 50 camisetas. As marcas pequenas, elas fazem poucos produtos, elas não fazem muitos produtos, e isso vai impactar no valor unitário dela. E existem várias questões mais complexas, né, dentro da cadeia de produto, como por exemplo, a questão de produção. Quando você vai fazer um produto um pouco mais complexo, você vai ter que testar esse produto, você vai ter que fazer uma peça piloto uma vez, não vai ser aprovado, você vai ter que fazer uma outra peça piloto até chegar no resultado. Então vamos supor que você faz 3 peças pilotos até chegar no resultado bom. Você vai ter um produto caro, produto diferente, que você teve que fazer uma nova modelagem, um novo molde para fazer. Tudo isso é custo. E aí quando você tem esse custo todo só de produção, e você vai fragmentar esse custo em, sei lá, 50 peças, você vai ter ali uma divisão um pouco maior do que se você tiver que fragmentar em 1000 peças, porque são mais produtos. Então essa produção mais slow fashion de algumas marcas, ela tem impacto no custo do produto. Então não tem como comparar uma marca pequena que faz 50 camisetas com uma Renner da vida, com uma Shine da vida, que faz volume absurdos, né? Volumes enormes de produção, então não tem como comparar. E muita gente compara, acha que ele é a mesma coisa e acha que o dono de marca está botando dinheiro no bolso porque está cobrando o dobro, só que não, ele está pagando muito mais também para produzir. Então é basicamente isso, né? Esses foram os 3 pontos mais relevantes que eu achei, né, na questão da precificação do produto. Todo no mesmo barco, os amantes de marcas nacionais, de streetwear, eles estão no mesmo barco dos donos de marca, tá todo mundo em prol do mercado, em prol da evolução do mercado nacional. Quem tá jogando contra geralmente é o Estado, né? A gente tá pagando mais para eles, não para os donos de marca. Então no final tá todo mundo do mesmo lado. Comenta aí se você achou interessante esse vídeo. Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais chato, né? Um pouco mais burocrático, um pouco mais técnico, mas é necessário falar desse tipo de coisa. Comenta aí se você quer ver outro tipo de vídeo, como a gente citou aí ao longo do vídeo, a questão de apropriação cultural, né, dentro das marcas, questão de precificação quanto a público-alvo, né, como definir público-alvo. Se você acha interessante esse tipo de tema, trazendo exemplos, se você acha interessante esse tipo de tema, comenta aí que eu faço um vídeo sobre isso. Se inscreve no canal, não esquece de inscrever no canal, porque quando a gente lançar vídeo novo, você vai ser notificado. Deixa o like, porque é muito importante, né, como a gente é um canal muito pequeno, é importante o like, o comentário, porque isso faz com que os nossos vídeos cheguem a mais lugares, cheguem a mais pessoas. Então fazer moda, falar sobre moda numa área um pouco mais técnica, é um pouco mais difícil você estar em alta. Então comenta isso, o que você achou. Me segue no Instagram, me segue no TikTok. No TikTok eu falo sobre tudo, sobre alguns trabalhos meus de styling, alguns trabalhos meus de direção criativa na frente da Bark. No meu Instagram também eu trago mais essa vivência em tempo real também. Então me segue lá nos dois. Comenta aí o que você achou desse vídeo. É nóis, valeu!